Damos-te as boas-vindas ao nosso universo das gotas intemporais, onde a inspiração nasceu de uma simples conversa entre amigas ao telefone. Eu sou a Ângela. E eu sou a Teresa. Numa perspectiva de partilha responsável, prepara-te para uma vivência cativante, repleta de experiências autênticas, risos contagiantes, soluções fora da caixa e insights que transcenderão o tempo. Convidamos-te a embarcar nesta linda viagem, porque afinal, a harmonia da vida é o dançar das gotas intemporais. Damos as boas-vindas a mais um episódio das Gotas Intemporais, um podcast e videocast, onde desbravamos assuntos que achamos curiosos, histórias de vida, projetos, tecnologias, ciências, metodologias, terapias e com este podcast o objetivo é darmos voz àquilo que nós achamos interessante e que poderá interessar a mais pessoas e quem nos está a ouvir. O meu nome é Teresa. E o meu é Ângela. Boa tarde, Teresa. Olá, Teresa, bem-vinda. Muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito Teresa obrigada. Nogueira, não é? Isso mesmo. É um Isso prazer mesmo. estar aqui convosco. Muito obrigada pelo convite. E nós descobrimos que somos todas Pereira. É verdade. Temos isso em comum. E já agora, isso vem do lado do pai ou do lado da mãe? O meu é pai. O meu Não é também. mãe. Ah, Eu venho aqui contrabalançar. duas Teresas com Pereira do lado do pai. Acho que vamos descobrir aqui coisas em comum. Isto promete para a constelação, não é? O assunto que trazemos hoje vamos falar de constelações familiares. Talvez o nome correto traduzido seria posicionamento familiar, não? No fundo, há vários, não é? O mais usual é constelações. Exato, o mais usual é constelações, mas no fundo é um olhar sobre o sistema familiar. Então é um olhar que traz essa consciência de que nós pertencemos todos a vários sistemas, não é? O primeiro é o familiar, onde nós nascemos, mas depois ao longo da vida temos o escolar, temos o organizacional, quando começamos a trabalhar, temos o nosso grupo de amigos. Então no fundo nós somos uma parte, não é? Que interage com um conjunto de pessoas e essas interligações, essas interações que se influenciam mutuamente, não é? Que nos trazem essa consciência que nós somos influenciadores e também somos influenciados nos vários sistemas onde pertencemos. No fundo, é isto. Então eu já vou aproveitar. Hoje sou eu que faço isto. Não tem naipes, querida, não precisas baralhar. Eu acho ela. Ai, tá, dá. É o meu estilo, não é? Tem que ser diferente, senão vão-me confundir com ela. Vamos lá. Então pronto, eu ponho aqui. Olha aqui este cabelo. O que é este cabelo? Olha. Olha, vamos-te convidar a tirar uma carta Eu e podes fiquei... entregar à Ângela, que eu já usei. Muito bem. É fácil para ti estabelecer e manter limites perante os outros. Nem por isso. Acho que esse é um dos meus principais pontos de crescimento pessoal, profissional, a todos Todas os as níveis. facetas. Isso mesmo. E querem que se quiserem, eu posso desenvolver o porquê. Sim, Temos uma outra pergunta, mas podes envolver, claro. O que acontece é que quando nós, desde crianças, rapidamente ocupamos outros lugares que não são os nossos, dentro da família, ou seja, desempenhamos papéis e funções que não é só o ser filho, muitas vezes já estamos a cuidar, já estamos a proteger, já estamos a nos responsabilizarmos por questões que cabem mais aos adultos, não é? E que nós inconscientemente em crianças fazemos isto. Então o que acontece é que esses limites, essas barreiras começam a ficar pouco definidas, já desde aí, sem nós nos apercebermos. Portanto, é normal fazer a mais, é normal ir além, é normal estar num movimento de compensação de vazios emocionais que nós percepcionamos como crianças, não é? Então, essa é um bocadinho a minha história. E quando cheguei à adulta, às constelações familiares, essa foi mesmo o primeiro tema que veio até mim. Foi, meu Deus, eu não estou a ocupar o meu lugar. Com a devida consciência do que é isto, ocupar o meu lugar e dos limites, não é? Desse lugar que eu ocupo. Então eu acho que essa é uma das maiores aprendizagens da minha vida até hoje, que vou sempre praticando. E volta e meia cometo erros. E deslizo. E vou além daquilo que devia.
e depois tem que, calma lá, que já resvalei. Então, mesmo com as pessoas com quem eu trabalho atualmente, felizmente nós temos esta vontade e esta consciência em que eu peço mesmo, por favor, se eu passar além do vocês avisem-me, estão-me a ajudar a tomar mais consciência, porque senão rapidamente eu posso cair neste padrão, não me desresponsabilizando, claro. É da minha responsabilidade estar atenta. Então estou a aprender a colocar limites para mim e para os outros, mesmo a perceber até onde é que eu posso ir, quando é que eu já estou num momento de exaustão e já devia ter parado há 2 dias atrás e não parei. Então também é qual é o meu ritmo, não é? Como é que está o meu nível de energia? É essa consciência que me permite estar cada vez mais ciente dos meus limites. Continuo a aprender. E acho que é um trabalho, na minha perspectiva, para a vida, porque nós vamos sendo confrontados com variedíssimas situações e os limites situações novas também, por isso, não é? É engraçado. Isso. Convido-te a tirar mais uma cartinha. Essa foi bem desafiante, foi no ponto essa. Olha, nada é por acaso. Vamos ver a segunda. Vamos ver. É que nem nós sabemos. Não tem mal. Esta é ótima. Qual a tua forma preferida de te divertires? Ai, que interessante. É um tema para o qual eu estou a olhar este ano também. Estás a ver? Pintar. Mas pintar, atenção, não é telas, não é muito mais básico e rudimentar, é mesmo pegar em lápis de cor e pintar mandalas ou o que seja, adoro colorir. Não é bem pintar, é colorir. Colorir. Mas para onde eu estou a olhar, porque percebi que de facto me dá muito mais prazer, divirto muito mais é a dança, é o movimento através do corpo. Então eu vou experimentar ecstatic. Não é assim dance, que se diz. Ecstatic dance. Isso, ainda não sei pronunciar. Ecstatic dance. Então eu vou ter essa experiência. Tive ontem a saber a informação de como me inscrever. Foi uma decisão para 2024, porque aquilo que eu tenho percebido no meu processo pessoal é que eu tenho necessidade de me expressar de diferentes formas. A minha preferida é oral, claro, mas há outras coisas que só através da escrita, só através do colorir, só através do movimento da dança é que eu nem sei, do ponto de vista consciente, explicar o que é que se está a expressar, mas está a expressar-se alguma coisa que eu preciso de libertar. Então a dança para mim é um movimento de cura, em que há uma libertação muito grande. Então é mais uma decisão de 2024. É interessante dizer isso porque nós brevemente vamos ter uma convidada que está ligada ao Ecstatic Dance. Coincidência, não é? Não, eu vou experimentar. Muito bem. Pronto, isto é um jogo que eu não sei se conhece este jogo. Não. Então depois esqueci Olha, também muito de giro, dizer. te mostrar. É o vira para a câmara só para também verem, não é? Para quem não viu do ainda. The Ask Game. Ok. E é um jogo que é bilingue, em português e em inglês. É feito e criado por uma portuguesa. E isto foi dado por uma amiga minha e pronto, foi assim uma ideia nossa de introduzi-lo aqui. Termos aqui estas perguntas, que têm perguntas de autoconhecimento, de desbloqueio, quebra-gelo, de conhecimento das pessoas, porque não é? E é um excelente jogo para fazermos em casa, em família. Em casa, estamos juntos ou num grupo de amigos, em que a conversa flui, não é? Sim, sem dúvida. O link vai estar na descrição do episódio, vocês já sabem que tudo aquilo que nós fizemos referência e falarmos, depois colocamos os links para irem averiguar e ver as coisas. Muito bem. Muito bem. Ora, tens aquela pergunta das tecnologias. Das tecnologias, mostra lá, porque eu ainda não a decorei. Não é preciso decorar. É mas só uma tecnologia que... Agora precisamos de saber qual a tecnologia que tu adorarias criar ou teres na tua vida. Ou que deveria ser inventada, não é? Ou que deveria ser inventada, que ainda não... eu não sei se isso passa pela tecnologia, mas vamos pressupor que sim. O que eu mais adoraria, ser possível, é ser teletransportada. É uma tecnologia. Respondi essa. É uma tecnologia. Isso mesmo. Então, adoraria. Humana, mas é. Adoraria. Acredito que nós já o fazemos quando, por exemplo, adoro viajar, precisamente por causa disso, que as memórias ficam tão presentes em mim e há momentos tão marcantes que eu dou por mim quase como se estivesse lá.
não é? A reviver. Então, no fundo, é um bocadinho isso, não é? Acho que nos teletransportamos assim. Mas eu gostaria mesmo de... Fui. Há Cheguei. cientistas que estão a trabalhar nesse campo e dizem que estamos muito perto. Portanto, vamos aguardar. Interessante. A própria ferramenta das constelações também nos conecta, através do campo morfogenético, também nos leva a outros lugares, não é? Então, acho que também, se calhar, por isso é que eu tenho esta paixão tão grande. Já estás a treinar. Mas Exato. essa, por exemplo, também seria foi a primeira resposta que eu dei quando me fizeram essa pergunta. E agora posso colocar eu uma? Claro. Então, e se pudessem ter um superpoder, qual é que seria? É que há dias estivemos a discutir isso lá em casa. Olha, que eu, se calhar, vou embarcar contigo. O teletransporte. Eu, se fosse um superpoder, era colocar o amor, que o amor se expressasse em todos os seres humanos. Bem mais altruísta. Eu só pensei em voar. Eu também. Não, mas era assim uma coisa que não é toda a gente ser boa e estar em harmonia, não é? Pronto. Eu escolhi a palavra harmonia para este ano. Isso é assim. Mas podes fazê-lo, não é? Através da tecnologia, por exemplo, do Grabovoi. Claro, sim, podes fazê-lo. Sim. Era assim. Também, desconheço. Já ouvi falar. Está bem. Temos. Vais a falar já. Depois falamos melhor sobre isso, se quiseres. Agora ainda tenho uma última pergunta, que é curiosidade nossa, se é uma influencer ou podcast ou algo que tu sigas e que vale a pena ficar aqui referido para partilhar e partilharmos com os nossos intemporais. Sim, claro. Então, eu trabalho com a Maria Gurjão Henriques e então recomendo vivamente. Sigam no Instagram, já segue, isso mesmo. Então, é uma fonte inesgotável de inspiração. Então, é sem dúvida quem eu sigo e acompanho e é sempre uma luz. É sempre uma luz, muito conectada ao amor, tal e qual como estava a ser mencionado. Então seria esse. Depois vou a Liz Joannes, também gosto muito do podcast. Adoro a dimensão, principalmente que ela aborda no âmbito feminino. Claro, a Inês Gaia também. Então, no fundo, depois é mais por temas que me despertam mais o interesse e a curiosidade. E aí confesso que eu sou muito de... Quando vem até mim... É mais assim, não é tanto eu a procurar, mas de repente surgiu aquele tema, é como se algo me levasse para e já estou a ouvir exatamente aquilo que preciso no momento que eu estou a pedir para ouvir sobre aquele tema. Sincronicidade. E fico contente que tenhas feito 3 referências portuguesas e pessoas que fazem podcasts e que vão a podcasts, que não é? Porque realmente nós temos podcasts maravilhosos em Portugal e esta ferramenta, claro, cada vez mais pessoas estão a ouvir, mas há pessoas fantásticas a fazer programas interessantíssimos mesmo. E estava-me a lembrar também do Pedro Vieira. Sim. Mais ligado um bocadinho ao mundo da gestão, que eu também venho daí, então também gosto muito, sim, com a Micaela Oven, a mulher, não é? Exatamente. As nossas referências, para além de Terezas e Pereiras, referências de podcasts estão muito alinhadas. Estão muito alinhadas, isso mesmo. Tu és uma grande consumidora de podcast. Pois sou, tu já me mandaste para terapia e tudo no primeiro episódio. Já começaste a terapia? Estou a fazê-la aqui. Ok. Não é? Deve ser mais auditiva, ou seja, capta mais pelo ouvido. Eu acho que deve ser isso. E por isso... sou muito visual e ela é muito auditiva. Isso. O que é que me acontece no podcast? Como eu sou mais visual também, às vezes vou na viagem a ouvir e de repente já me distraí. Deixa-me lá vir para trás. Não, mas eu também sou visual. Agora eu não estou habituada à iCrush, eu não tenho televisão, não é? Por isso faz toda a diferença. Mas vejo, por exemplo, no YouTube. Sigo podcasts também no YouTube. Exato. Principalmente o Gotas Intemporais. Agora, claro. Tu não falhas um. Não falhem um. Vai passar a ser também uma das minhas referências. Isso. Estás a ver? A família está a crescer. E daquele lado também. Isso. E daquele lado também, com muitos corações. Então vamos lá arrancar no nosso tema. Vamos. Teresa. Oi. Como é que tu chegaste
Às constelações. Que longa viagem essa. Podes teletransportar. Meu Deus. Como é que eu cheguei? Bem, primeiro começo por partilhar convosco que eu sempre fiquei muito dividida entre... Aí está, porque daí eu trazer o tema da integração e da conexão, porque eu fiquei sempre muito dividida entre o lado mais lógico, mais pragmático, que me levou para a gestão, para a escolha da gestão, mas lá no fundo a minha preferência verdadeira já era a psicologia, o entendimento do ser humano, porque é que nós somos como somos. Mas obviamente que naquela idade eu ainda não estava preparada para olhar para as dores, não é? E foi essa parte que me assustou, que eu pensei, não, eu não sei se sou capaz de estar num lugar de psicóloga e ouvir histórias tão difíceis e duras. Não sei se eu tenho capacidade emocional para lidar com isso. Então, na altura, eu escolhi a gestão. E rapidamente, quando comecei a trabalhar, a gostar muito, porque é eficácia, é produtividade, é eficiência, ação. E eu muito metódica. Então, no meu primeiro trabalho, meu Deus, eu media a minha produtividade diariamente para perceber que era com esse rigor. Foi muito engraçado e de facto cresci muito aí. E rapidamente eu passo para a liderança, sempre com um contacto muito próximo. Portanto, o meu trabalho passava sempre pela área comercial, sempre em contacto com clientes, na área da consultoria. Então, sempre este contacto com o ser humano, sempre. Até porque as empresas, não é? Porque essa gestão de empresas também nós temos que olhar pelo capital humano. Isso mesmo, não é? Isso mesmo. Quando vem o desafio da liderança, então eu começo a olhar também para os resultados que cada um é capaz de entregar e começo a perceber esta diferença notória. Como é que é possível alguém tão dotado, com tantas capacidades, com tantas competências, não conseguir entregar o mesmo nível de resultados de alguém que até tecnicamente não é tão bom, mas como é muito mais confiante, consegue resultados muito superiores. E eu comecei, ok, há aqui muito mais para além da competência técnica. Portanto, da produtividade, da eficácia, de todo aquele background, não é? Faculdade de Economia, estudar, dominar a técnica. Há muito mais para além disto. E aí começo-me a abrir outra vez a este olhar sobre as pessoas muito mais profundo, não é? E começo à procura de formação. Comecei pela programação neurolinguística, aqui com a Sonarial, que trabalha na SWOT, e portanto com quem eu também colaboro, e aqui numa perspectiva muito ligada à liderança, à atividade comercial, mas já com um olhar muito maior sobre o ser humano. E não consegui parar mais. Acho que tudo começou ali, que é, meu Deus, isto é aqui um novo mundo que se abre. De uma outra forma, não é? Daquela que eu tinha pensado lá atrás, mas que se está a abrir e eu não consegui mais parar. Então a formação e a busca foi consecutiva e, portanto, rapidamente passei para o coaching, para os temas mais aprofundados ligados à liderança, enfim, tudo áreas da inteligência emocional, tudo áreas ligadas às soft skills. E como trabalhava com a equipa, eu podia colocar logo em prática aquilo que ia percebendo e adquirindo como novos conhecimentos. Então foi notório para mim que a consultoria financeira já não era mais o caminho, mas também não sabia qual é que era o caminho. Então eu estou mais ou menos, pelo menos 10 anos nesta busca de, ok, não é por aqui, mas eu também não sei para onde é. E essa busca foi com muitos altos e baixos, inclusive de achar que se calhar estava-me a enganar a mim mesma, se calhar não queria era assumir nenhuma área em concreto, eu própria cheguei a duvidar, se calhar não me queria enganar, não é? E se calhar é uma desculpa só para não assumir uma área, não é? E, enfim, eu própria questionei isso. Até que, nestes anos, a verdade é que eu acabo por fazer uma preparação em diferentes áreas. E, inclusive, eu fiz o MBA executivo na Porto Business School, já à procura de qual é o caminho. É realmente aí que eu passo para a consultoria em recursos humanos, que foi muito importante. O olhar também dos meus colegas também foi muito importante. No fundo, foi feedback que eles me foram dando, também das competências que eles viam em mim, que muitas vezes nós ficamos mais cegos, não é? Mas as constelações, como revelação, surgem, lá está, trazida mesmo pela família. Portanto, eu já estava na busca, é certo, mas o meu pai teve uma questão de saúde bastante grave na altura, portanto ele teve um tumor no intestino, felizmente está tudo bem, está curado, ultrapassado,
E eu, na altura, como tinha passado, vejam lá a sincronicidade, como eu tinha feito lá atrás coaching, uma das áreas que abordada foi o coaching biológico, que trazia esse entendimento de quais é que são os conflitos emocionais que nos levam a desenvolver sintomas físicos, não é? Doenças que se manifestam em determinados órgãos. E como eu tinha tido esse entendimento, então eu desafiei o meu pai a, em simultâneo, portanto não é não é a medicina tradicional ou a medicina, neste caso a nova medicina germânica, mas sim isso, está tudo bem, mas vamos também integrar uma outra visão. E nessa altura, então, eu acompanhei-o a um médico, neste caso a nova medicina germânica, que olha precisamente para os conflitos emocionais, e nessa consulta o médico no final olhou para mim e disse: a Teresa está ligada a esta história, portanto é muito importante que também olhe para este tema, porque este é um tema familiar. Já ouviu falar de constelações familiares? É isso que eu lhe recomendo fazer. E eu fiquei muito surpreendida a olhar para ele, não fazia ideia de que é que se tratava. Nunca tinhas ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar. Na altura fiquei assustada, não é? E eu recordo-me que o médico, claro, captou isso sabiamente e disse-me estas sábias palavras: sabe, Teresa, vai ajudá-la muito assim, mas vai ajudar muito o seu pai no processo de cura. E eu pensei: ok, se é para ajudar o pai, bora lá. E portanto, eu recordo-me de não ter lido nada sobre constelações, não queria saber o que era, como é que se processava, porque dentro de mim, e isto é normal, a quem faz uma constelação pela primeira vez, é normal nós sentirmos medo, ficarmos ansiosos, é normal, é o processo já a acontecer. Então, na altura, que aí está, é a forma que eu reajo, não quero saber, quando chegar o momento eu vou-me desenrascar. E assim foi, e portanto fiz a minha primeira constelação, fiquei muito surpreendida, o impacto foi brutal, foi uma descarga emocional, física, mental, foi a todos os níveis. Eu fiquei surpreendida, fiquei sem entender como é que aquela ferramenta teve tanto impacto em mim. E curiosamente, passado cerca de 1 a 2 semanas, eu lembro-me que foi muito curto o tempo, iria acontecer o primeiro congresso em Lisboa, aqui está, promovido pela Maria Gurjão Henriques, o primeiro congresso em Lisboa, e iria juntar vários oradores, vários especialistas desta área, das diferentes áreas de atuação, porque são muitas as áreas de atuação, não é só familiar, e portanto, na altura, o facilitador disse-me: Teresa, se tiveres curiosidade, vai, tens aqui uma excelente oportunidade, ali vais ter um entendimento de qual é a origem da ferramenta, como é que funciona, as várias áreas. E assim foi. Portanto, eu fiquei ainda ali um bocadinho na dúvida, mas a curiosidade, que já sei que já percebi que é comum às 3, a curiosidade falou mais alto e lá fui eu. E quando cheguei e assisti, assististe primeiro, desculpa interromper-te, era isso que eu ia perguntar, se foste assistir a uma e depois constelaste tu, ou se foste logo direto para constelar? Primeiro fiz a minha constelação. Isso. E depois daí foi a palestra, não é? Foste à palestra, sim, tá bem. E daí ir depois ao congresso. Foi assim. Congresso, exatamente. Era um congresso de 2 dias e a sensação que eu tive, essa sim, não me deixou dúvidas. Foi a primeira vez e única que eu senti isto na vida. Eu recordo-me de estar no anfiteatro e de sentir dentro de mim uma emoção muito intensa e uma sensação de cheguei a casa. Eu não consigo descrever de outra maneira. Contraste a tribo. Cheguei a casa. Era isto que me vinha, eu cheguei a casa. Eu não consigo perceber porquê que eu estou a sentir isto. Não tenho explicação lógica, racional, mas é uma sensação tão plena, tão inteira, tão tudo, que eu lembro-me de ficar ali. E eu não saí quase do mesmo lugar o tempo todo. Eu até tinha programado ir aos outros workshops que estavam a acontecer ao mesmo tempo. Não, eu só queria estar ali a absorver tudo. E vim de lá outra pessoa. A verdade é essa. E tive muitas tomadas de consciência. Num dos workshops aconteceu também eu olhar já na altura para a minha equipa. E portanto, logo a seguir, quando eu regresso a casa e à minha normalidade, logo, fruto disso, vários desenvolvimentos e mudanças aconteceram logo diretamente na minha atividade profissional e cá está, o pai está ligado a isto também, é a nossa
atividade profissional, ao nosso sucesso, é o ir para o mundo, não é? Você passaste da constelação familiar para o meio empresarial. Isso também, porque quando depois comecei a fazer a minha formação, neste caso com a Maria, com o João Henriques, então fez-me sentido também me especializar, não é, nas constelações organizacionais, porque a minha base é do mundo da gestão, então fez-me todo sentido. Portanto eu avancei. Recordo-me que o segundo ano eu fiz os dois em um. Estava no segundo ano das constelações familiares mais as constelações organizacionais. Foi assim uma loucura. Teresa, para quem nos está a ouvir, o que é uma constelação? Não é? O que é isso? Como nasce? Só uma contextualização muito rápida e depois explicar melhor um bocadinho mesmo o que é uma constelação. Não é? Para agora integrarmos isto e percebermos. Então, a constelação, em primeiro lugar, ela é uma ferramenta, não é? Uma ferramenta que pode ser utilizada como muitas outras, que também nos permitem chegar a lugares de maior entendimento e de maiores tomadas de consciência sobre os nossos próprios processos. Aquilo que nós precisamos de olhar, de integrar, de curar, de superar, no fundo, de transmutar. Então é uma ferramenta que permite fazê-lo, como outras, não é? Agora, de onde é que ela nasce? Então ela é trazida, não é, à luz pelo Bert Hellinger, este é o grande criador, é um homem alemão que teve, isso mesmo, teve assim um longo processo de vida em muitas áreas de conhecimento distintas e essa é um dos motivos pelos quais esta área também me fascina tanto, é que ela integra muitas áreas de saber. Ela conjuga, ela conecta muitas dimensões. E foi exatamente isso que o Bert Hellinger fez. Ele pegou em várias ferramentas que já existiam e que já eram utilizadas, como o psicodrama, como as esculturas familiares, e foi ele próprio investigando até chegar àquilo que nós conhecemos hoje como a versão das constelações atual, não é? Mesmo uma compilação de muita coisa que ele no fundo estudou também, não é? Foi investigando. Isso mesmo. E compilou, isso mesmo. E portanto, obrigada, Bert Hellinger. Isso em que ano, mais ou menos? Ou em que época? Só para darmos aqui uma noção. Isso, portanto, eu recordo-me, isto já foi no pós Segunda Guerra Mundial, que ele inclusive, um dos principais motivos de entendimento dele e de investigação para as heranças emocionais que nós trazemos connosco, que nós também temos dos nossos ancestrais, foi precisamente esse entendimento de vários jovens que chegavam até ele num processo terapêutico que vinha precisamente de estados mentais obsessivo-compulsivos, em que se sentiam em permanente estado de insegurança e alerta, não é? O tempo todo, como se estivessem constantemente a perceber e a verificar se o que está à volta está tudo bem, se estão em segurança. Portanto, esses estados emocionais que ele percebeu e foi fazendo ligações, e em todos eles tinham tido um avô que tinha estado na Segunda Guerra Mundial. Então, lá está, era esse o ambiente que o avô vivia, emocionalmente. Era um ambiente de total insegurança, de total incerteza e de alerta permanente. Então, no fundo, então ele entendeu. Então, como é que é possível um neto estar aqui agora com as mesmas sensações e a viver quase como se fosse a mesma realidade daquele avô, lá atrás? Mas de uma forma completamente inconsciente, não é? Isso mesmo. Então, ele começou cada vez mais a investigar e a observar nas constelações, não é? Na ferramenta. Então, como é que a ferramenta se processa? Como é que ela é posta em prática? Quando nós temos um tema para olhar, vamos, por exemplo, imaginar, neste caso concreto, o avô que esteve na guerra e o seu neto. Então, nós podemos escolher, se estivermos numa constelação em grupo, escolher algumas pessoas que vão representar essa pessoa da família ou a sensação vivida, e nós assistimos a essa movimentação entre essas várias pessoas mesmo à nossa frente, como se estivéssemos a assistir, entre aspas, a uma espécie de peça de teatro, mas que não é fictício, é real, não foi, está a mostrar-nos o que aconteceu, qual é que é o motivo, qual é a origem. Como é que mostra? Isso, como é que mostra? Através daquilo que são os movimentos e a interação entre os vários representantes que são escolhidos. Vamos imaginar, neste caso concreto, iria
uma pessoa representar aquele neto, uma outra pessoa representar o avô, por exemplo, uma outra pessoa representar a sensação, não é, que o neto continua a repercutir na sua vida. O medo, por exemplo. O medo, não é? por exemplo. A ameaça, ou, não é? Isso mesmo. E ali, nós a observarmos de fora, portanto, é esse o principal impacto, é que nós estamos a observar o que está no nosso inconsciente registado, estamos a presenciar, a ver um movimento a acontecer, então nós vamos tomando consciência de porque é que aquele medo está tão presente, onde é que ele se manifesta, qual é que é a origem. E a partir dessa integração e desse olhar, neste movimento do sistema, que é um sistema vivo, ele interage, ele tem a capacidade de se reorganizar, ele tem a capacidade de voltar a juntar o que foi separado, ou seja, de se reconectar e no fundo superar, não é, aquilo que foi vivido. Então nós ficamos a assistir a um movimento que é muito natural, que é o sistema que reorganiza, e até percebermos uma mudança, uma transmutação daquele lugar de dor, de medo, para o amor, para um novo entendimento, uma nova compreensão, do reconhecimento do que aquele avô passou, do reconhecimento de que para aquele avô foi demais, foi tão intenso, foi tão insuportável que ele próprio em vida, para sobreviver, não conseguiu ultrapassar, superar emocionalmente aquela dor tão grande. E como é que funciona, se é o neto, porque se bem percebi, é o neto que está a fazer o trabalho. Sim. E como é que funciona em termos do avô, que não está presente, que ele não tem que estar presente? Exato. Não é? Até já pode não ser vivo. Até pode não, exatamente. Já não Exato. ser vivo. Não é? Então, o que acontece é o nosso chamado para fazer o nosso trabalho individual, não é? Se cada um de nós, a partir do seu lugar, num lugar que está interligado a todas as outras pessoas da família, se a partir do nosso lugar nós trazemos um novo olhar de consciência, em que há uma mudança da dor para o amor, para o entendimento, para o reconhecimento. Então, no fundo, é aquilo que nós chamamos uma transmutação energética, podemos chamar mesmo uma cura, não é? Há uma cura, porque há um novo olhar, uma nova compreensão. Não é? Uma libertação. Aqui. Uma libertação, isso mesmo. Estava aqui a pensar o poder incrível que isto tem de imaginar, olha só a ideia, de imaginar a cidade do Porto e todas as famílias resolverem fazer uma experiência dessa natureza. O quanto seria impactante na cidade do Porto, por exemplo. Estou aqui a imaginar aquilo que estás-me a transmitir, o quanto é importante, porque isto, a maioria das famílias não sabem que existe isso. Claro, não é? claro. E a maioria das famílias, uns mais, outros menos, todos têm suas dores, não é? Até porque há pessoas que não falam umas com as outras, é as dores que estão lá bem lá no fundo, não querem reconhecer. Imagina o quanto é impactante só fazer um exercício destes. Todos em conjunto. Assim, olha, hoje, em vez de comermos o assado, vamos fazer uma constelação familiar. Isto é muito poderoso, não é? E se me permitem... Sim, Teresa. Não. Só para terminar, então a constelação para mim é uma ferramenta muito poderosa, porque nos dá um olhar novo, porque nós estamos a observar de fora. Nesse processo de observação e de entendimento há uma emoção muito forte que é trabalhada em simultâneo, porque aquilo que acontece fora, através daqueles representantes, é o que está a acontecer dentro, internamente, na pessoa que está a fazer a sua própria constelação, e portanto há um efeito direto. Eu tenho um novo entendimento, eu tenho um novo olhar, isso automaticamente reflete-se nesse movimento. Então há um processo emocional muito grande que está a acontecer, há uma libertação física, nós assistimos mesmo a dores físicas que se manifestam, e há uma libertação muito séria física. Algumas pessoas inclusive podem ficar com alguns sintomas que libertam nos dias seguintes, e há também um entendimento maior a nível espiritual, que é para que é que eu passei por este processo? O que é que eu preciso também de entender? Qual é a grande mensagem para mim, não é? Porque é que eu vivi esta história? Eu, enquanto neto, porque é que eu estou a ser chamada a viver esta história? Porque é que este tema chegou até mim? Então há uma compreensão também maior
do nosso legado, do nosso posicionamento na família, desta troca que estamos a fazer constantemente com todos os nossos sistemas. Então há uma compreensão muito maior do que é que andamos cá a fazer. É isso. Essas sensações e as pessoas que estão a representar, que muitas vezes nem sabem o que estão a representar, não é? Por exemplo, imagina, uma pessoa, eu estou a constelar, e escolho-te a ti como... Não, tu estás a orientar-nos, mas escolho a Ângela, por exemplo, como minha mãe, mas não digo. E ela não sabe que é minha mãe. Ou sabe, não sabe. Eu já participei em algumas e nunca sei. Por acaso sou lá de Pereira materna. Não é? E depois está ali outra pessoa que eu vou escolher o meu pai, outra o meu irmão, outra a minha avó materna, por exemplo, não é? Claro, eu percebo que estas pessoas começam-se a movimentar e a interagir, mas porque é criado um campo, que a energia existe sempre, não é? Claro, Pronto. claro. Como é que isso se processa? Como é que se revela isso? É pelas sensações, pelas emoções, para olharem uns para os outros, podem nem se conhecer as pessoas. Não Como se é que conhecem a isso... maior parte das vezes. Como é que Monta-se isso... um teatro, não é? Monta-se um teatro. É um bocado confuso, entender? Não, Sim, pois sim. era isso que eu estava a dizer, ou seja, Quer dizer, por vocês exemplo, são a a mãe? Teresa está a fazer, estás tu a orientar a constelação, eu estou a ser constelada orientar, e sim. eu escolho pessoas e as pessoas estão de pé, imagina, e de repente uns abraçam-se, o outro baixa-se e ajoelha-se e fica ali escondido. E eu sei o que quer dizer cada um deles, não é? E a Teresa depois vai dando orientações o que é que poderá ser aquelas reações dessas pessoas. Mas como é que essas reações chegam a elas, Exato. não é? Sim, Como é que elas, muito importante porque é essa que elas pergunta. começam a agir assim? Como é que tu aqui és como mãe dela, não é? Porque estavas a dizer, fazia o papel Sim, de imagina mãe. que tu eras minha mãe e te escondias assim num canto virada para a parede. O que é que isso poderá dizer, não é? E porquê é que vais virada para a parede para um canto? Assim como podes ficar de braços cruzados a olhar para mim. Percebes? O que é Mas que eu isso quer faço isso dizer? instintivamente? Ou há um Pois, guião? é essa a pergunta que eu estou a fazer à Teresa. É Como isso, que é o para que os nossos intemporais Isso. poderem perceber, porque eles estão fartos de perguntar e como é que essa coisa funciona. Claro. Isso. Então, aqui o entendimento é de, assim, tem assim um palavrão o que é que são os campos morfogenéticos? Nossa. Morfogenéticos. Morfogenéticos. Então, esta é uma área estudada por um biólogo, um cientista, ele chama-se Rupert Sheldrake, é um inglês, que tem contribuído muito, através do seu trabalho, para esse maior entendimento do que é que acontece ali. E então, o que o Rupert Sheldrake explica é que que todos os sistemas estão conectados a um campo de informação. Isto, no fundo, o campo morfogenético é um campo de informação. É um campo de informação. Que todos os sistemas têm essa conexão a um campo onde tudo o que acontece fica registado. É quase como se quando nós guardamos os nossos vídeos e as nossas fotografias na cloud e fica lá tudo arquivado. É um bocadinho à semelhança. Será um registro acástico que muita gente fala? Será que isso cruza assim? Ou... Fica a questão. Então, o que acontece naquele momento é que nós, por ressonância, por uma profunda empatia que todos nós seres humanos somos capazes de sentir, então nós, por uma profunda empatia e ressonância, quando nós somos escolhidos para representar alguém ou alguma sensação, nós entramos em ressonância com esse campo de informação daquele sistema familiar e nós começamos a sentir no nosso corpo as mesmas sensações. O que é estar naquele lugar? Como é que é estar naquele lugar? Quais é que foram as sensações? E porquê as sensações? Porque vem muito a emoção, não é? É muito o estado emocional que se revela. E o movimento do corpo é um movimento do inconsciente, não é? O corpo é a voz do inconsciente. E daí a importância do silêncio e do assistir ao movimento do corpo, porque ele é muito mais puro. Quando muitas vezes é necessário dizer algumas frases, principalmente para trazer algum equilíbrio ou auxiliar nesse reposicionamento. Agora, quanto mais puro o movimento, quanto mais for o corpo a expressar-se, mais nós entendemos que é o sistema a mostrar tal e qual o que é, como é, tal e qual como foi, é como uma tomada de consciência daquela história, daquilo que foi sentido e que de alguma maneira não foi resolvido. Ficou
encapsulado, não é? E nós não precisávamos de constelações se fôssemos lidando com as nossas emoções à medida que elas vão surgindo. Não é? O problema é guardar, não é? E se fôssemos resolvendo todos os nossos temas à medida que vamos tendo, né, esse convite, porque a vida faz esse convite natural. A vida é um processo terapêutico, não é? Sempre em curso. Agora, claro, ou porque naquele momento não fomos capazes de lidar, não é? Ou porque era demasiado para conseguirmos abarcar e, portanto, para sobreviver, baixo do tapete, vou fazer de conta que não está aqui, não é? E depois, mais tarde, com a maturidade, nós voltamos lá. Ou até porque herdamos isso não da nossa vida, Na nossa mas ou genética. dos nossos pais, não é? Dessas memórias que vão ficando, que para um cético talvez seja assim um bocadinho confuso até perceber e conceber, não é? Isso. Não, porque está provado que isso é epigenética. É do Bruce Linton, não é? Isso é epigenética e já está bem exatamente. provado isso. Sim. Mas a maior parte das pessoas, não é, ainda são muito céticas para perceber ou a serem receptivas, Claro. não é? A que eu hoje posso ter dores dos meus antepassados, não é? Ou quem diz dores, diz tiques, diz vícios, diz N de coisas, não é? Que podem vir dali. Claro. E está, mas como nós fazemos parte dessa família, não é só herança deles, também é uma questão nossa. Sim. Ou seja, no fundo é a intensidade com que nós sentimos é que é muito grande, porque é nosso e ainda herdamos. Mas a questão é, há uma parte de responsabilidade nossa. Nós precisamos também de passar por esse processo. No fundo, a nossa cura, a nossa superação é nossa e também da família. Então, não é só eles, se foram eles responsáveis. Não, eu também tenho a minha parte de responsabilidade. Temos um entendimento maior do porquê que fazemos parte desta família, não é? Porquê que há esta sintonia e porquê que nós precisamos também de olhar para essas questões e superá-las, não é? Estamos agora aqui a falar da família, mas também pode ser da empresa, pode ser de um negócio, pode ser de um terreno, espaço, o que for. Isso pode mesmo. ser numa escola, na educação também, não é? Isso mesmo. Em variedíssimas coisas, fazer, não é? Ou seja, onde houver ser humano, há constelação. Pois. Uma coisa que eu já pensei, e agora digo, e já disse a amigas minhas também, quando conversamos assim sobre estas coisas, que é, nós na vida estamos sempre a constelar. Eu acho que só não temos a consciência, não é? É. Bem me parece. Sempre que nós, até muitas vezes do ponto de vista simbólico, procuramos até fazer uma espécie de ritual, porque não deixa de ser um ritual. No fundo, nós damos espaço. Eu decido que é aqui e agora que eu vou olhar para este tema, é aqui e agora que eu vou dar espaço para que o que precisar de ser liberto é liberto, o que precisar de ser tomado consciência, eu tomo agora consciência, e a partir de agora eu vou dar resposta e vou seguir a minha vida a partir de um outro lugar de entendimento, não é? De uma outra tomada de consciência. Então, no fundo, essa vontade, desde que ela esteja lá, nós podemos fazer isso de diversas formas. Muitas vezes, por exemplo, estamos no virar do ano, não é? Início de 2024. Então, nós podemos mesmo fazer assim. Nós, algumas decisões que tomamos, de novos objetivos, nós simbolicamente em casa podemos ir buscar alguns objetos, colocar em determinados ambientes, reposicionar. Nós, no fundo, estamos a intencionar e a pegar em elementos e estamos a reposicioná-los. Mas ao fazermos isso, nós estamos a trazer uma nova imagem mental. Ao fazermos isso, estamos envolvidos emocionalmente porque estamos a tomar aquela decisão naquele momento, de que será de forma diferente, não é? Então, e vamos pôr em prática uma série de ações e está lá, com aquela imagem, como lembrança, não é? Então, eu acredito que nós temos assim formas simbólicas de o fazer, até porque lá atrás, muito lá atrás, ainda nós temos indígenas, não é? Em que vivíamos em tribos, e o Ellinger esteve com tribos africanas e foi aí que também ele tomou a essência. Sim, eu ler sobre isso. Isso mesmo. Então, lá atrás, as tribos naturalmente faziam isso. Quando havia uma questão naquela comunidade difícil de ultrapassar, uma perda de alguém, uma discussão entre pares, eles reuniam-se num círculo em torno da fogueira
E no fundo era feito ali um movimento em comunidade para que aquilo fosse superado. Nós é que perdemos, não é? Perdemos esse hábito, perdemos... Vamos aqui a nossa fogueira, porque ela está a falar e estou a pensar. O que é que nos dizes relativamente? Porque isso é para as empresas, para os trabalhos, para os grupos, desde que haja ser humano, é a constelação. Olha aqui, nós aqui no podcast, estamos aqui reunidos, nós estamos a falar de vários assuntos e temos um público do lado de lá que recebe essas informações. E estás-me a falar para mim, para nós, não é? E está-me a vir precisamente isso, quer dizer, de alguma forma nós estamos a constelar também. Eu estou a ver num prisma diferente e gostava que me ajudasses a ver isso, porque nós recebemos convidados, muitos assuntos, trabalhamos a informação, porque é isso que nós trabalhamos, a informação, e do outro lado as pessoas que estão-nos a ver e a ouvir, elas recebem essa informação e integram isso na vida delas. Então acabamos por ser também um teatro, digamos assim, não é? Percebes? Estavas a falar na constelação e estava a vir esse palco aqui, que o próprio podcast também é. Acaba por ir buscar muito dessa essência. No fundo, o podcast e todas as pessoas que passam por cá, nós fazemos parte de um sistema. É este sistema que se está aqui a criar, que é um sistema vivo, que está em interação. E claro que cada um tem influência e impacto uns nos outros. Aliás, nós já presenciamos isto aqui com algumas trocas de informação que cruzam. E esta é a parte que para mim é mais fascinante neste olhar sobre os sistemas. É esse entendimento de que tudo se conjuga, nós estamos todos a caminhar para o mesmo. Há um olhar comum, há uma integração dos vários saberes. A essência é como se tivéssemos a escolher vários caminhos para chegar à mesma essência, não é? Então, é óbvio que vocês aqui devem estar a sentir isso também, com os convidados. É como se estivessem, muitas vezes, a perceber, olha, lá está aqui o cruzar de informação, cá está a conexão. Até nos identificamos, cá está. não é? Sim. Eu estou a achar incrível porque é como está a vir. O meu campo está aqui a fazer um download que realmente acho que vamos muito buscar isso. Acaba por ser um palco que nós podemos perfeitamente ter essa consciência desse papel que nós estamos a ter aqui, não é? Porque estamos a lidar com imensa informação, muitas delas profundas, e que mexe com a vida das pessoas, não é? Há podcast mais profundo, outro menos, mas mexe, as pessoas identificam de alguma forma e acaba por mexer com a vida delas. Então acaba por ver isso como uma constelação. Acaba por ser um palco de sistema, como estavas a dizer, não é? Muito interessante uma coisa, e agora surgiu-me aqui uma pergunta que é, estamos aqui a falar de constelações presenciais, não é? Ainda agora estávamos aqui a dar este exemplo, não é? De como nos conectamos todos, mas também há muitas constelações online, aliás eu já participei em várias, então aquelas perguntas que eu fiz para as presenciais, não é? Também percebermos como é que isto online, através de um ecrã, nós conseguimos participar. Eu já fui terreno, por exemplo, estás a ver? Pronto. já fui uma das pessoas que estava a constelar homem. Pronto, mas depois existe toda uma série de informação que eu não sei como é que ela me chegou, mas eu gostava de falar um bocadinho dessa parte de presencial e online. Exato. E depois nossos intemporais perceber claro. mais. E gostava de reforçar uma informação muito importante que nós há bocadinho mencionamos, a analogia ao teatro, não é? Sim. Mas foi como uma forma de explicar que nós assistimos a um movimento que acontece à nossa frente, não é? Sim, não é teatro. Não é de uma todo metáfora, teatro. não é? Exatamente, é uma metáfora. Então é mesmo muito importante entendermos, Isso. claro. Ok. Obrigada. Então, online funciona exatamente da mesma maneira, porque a conexão ao campo morfogenético, à informação, àquilo que precisa ser visto, acontece exatamente da mesma forma, mesmo que as pessoas estejam separadas em vários países ou continentes. Já me aconteceu várias vezes. Exatamente. Então, funciona da mesma maneira. A forma como ela pode ser executada,
há múltiplas formas. Pode ser através da utilização dos bonecos, não é? Pode ser, se for em grupo, por exemplo, utilizando plataformas online, em que são colocados precisamente os bonequinhos, como representantes num tabuleiro, mas onde cada pessoa que está a assistir e a participar como representante, no fundo, conecta-se àquele bonequinho que está naquele campo, naquela plataforma digital, e os movimentos acontecem lá, quase como se fosse um tabuleiro de xadrez, em que as peças se movem, e há esse entendimento da mesma maneira. Os processos são feitos da mesma forma, e com a mesma intensidade. Claro que pode haver, sim, preferências, não é? Alguns de nós podem mesmo preferir o contacto físico, humano, presencial, mas funciona da mesma maneira. O efeito, o resultado depende da nossa vontade, da nossa abertura para fazer o processo, acima de tudo. Já falamos aqui que serve para questões familiares, empresariais. Noutros países, por exemplo, até está legislado como uma ferramenta que a Polícia Judiciária, estou a dizer o Brasil, usa não para provar factos, mas para os próprios inspectores abrirem as possibilidades, abrirem as perspectivas e vão fazer investigações. E muitas vezes bate certo com as indicações dentro da constelação que Estás a falar da Polícia Judiciária. De alguns estados do Brasil, atenção, não é todos. E o próprio Tribunal. E o próprio Tribunal os advogados, também. Não é? E os juízes também. Sim. O direito sistémico nasceu no Brasil, precisamente, que é este olhar sobre os conflitos, não é? E aí está o entendimento muito mais profundo da origem do conflito. E a questão está aqui. A questão fundamental está, se não houver um olhar muito mais profundo para entender o porquê daquela pessoa ser um delinquente, não é? O porquê? O que é que a move? O que é que está registado no seu inconsciente que faz com que ela repita um padrão de comportamento que o leva a roubar, ou mesmo a matar, ou a agredir? Há ali um padrão, não é? Então, Exato. de onde é que vem? Porque é que nós sabemos que não é o normal, não é? Nós termos esses comportamentos, não são esses comportamentos pouco saudáveis que são o normal, não é? Então há uma origem aí que precisa de ser investigada com maior profundidade. Se não houver um entendimento sobre isso, e se for simplesmente, não sei quantos anos de prisão, etc., quando a pessoa é liberta, há uma enorme probabilidade de voltar a repetir, porque não houve o verdadeiro olhar sobre a questão de origem. Não é? Para que possa estar a tomar consciência a partir de onde é que vem este padrão, porque é que eu estou a repetir. E quando há esse olhar para a ancestralidade, para o entendimento maior da origem, então nós percebemos que lá atrás já houve uma questão de injustiça, que aquilo já é uma repercussão e que muitas vezes ela passa de geração em geração, ainda mais essa agravante, que muitas vezes se repete e se perpetua. Então o direito sistémico traz este entendimento de vamos olhar para a origem, vamos ter um entendimento maior sobre este ser humano, perceber que também ele está ao serviço do sistema e por mais duro que possam ser os atos dele, por mais duros que possam ser os comportamentos, e que do outro lado se há uma vítima, ela também está num papel de vítima, ou ele, que seja, de que também está ao serviço do sistema familiar, não é? Então, também ocupar esse lugar de a vítima de um agressor, também há ali há uma herança que a leva também a estar naquele lugar. E se também não houver aí um entendimento maior, provavelmente não é aquele agressor, mas será outro, não é? Então, o direito sistémico é para aqui que olha, vamos olhar verdadeiramente para a origem e vamos auxiliar a que estas pessoas possam ter esse entendimento maior para verdadeiramente superarem e, como resultado, ser um entendimento, não é? Uma compreensão mútua do que é que levou ao comportamento das duas partes e não o que acontece, não é? Eu ganhei e o outro lado perdeu. E aqui voltamos a repetir, porque há um dos lados que se sente como eu perdi. Então, verdadeiramente não fica sanado o conflito. Então, há uma enorme probabilidade de ele se voltar a repetir.
E se não ficar resolvido naquela geração, uma nova probabilidade de se vir a repetir em E a gerações harmonia futuras. não existe. Isso mesmo. Em Portugal existe também constelação na justiça? Pronto. Esta é uma área que está agora a ter uma abertura maior. Cada vez mais há profissionais que estão a procurar e a estudar sobre e a integrar este olhar nas suas vidas e na forma como promovem a sua atividade, como atuam. Ainda não há um reconhecimento da área, Como no não é? Brasil, não é? Ainda Como não. no Brasil, que também há um reconhecimento que, como estava ali a dizer, pode ser em alguns estados, é um Não é serviço, é um serviço que pode ser aconselhado ou indicado por alguém que, por exemplo, por um juiz, mas esse serviço é prestado fora do sistema judicial ou jurídico, não é? Aqui em Portugal estamos nesse caminho também. Estamos a integrar. Isso, estamos a integrar. Então, se bem compreendi, nós estamos numa jornada de evolução ligada à justiça, não é? Nesse campo de justiça, relativamente a ter uma perspectiva mais profunda para olhar para esses problemas, no qual acabamos por englobar a cura, não é? Não só justiça, não é? E isso é complexo, não é? Porque quando nós ligamos com o ser humano, vamos às famílias. Nas famílias há crianças também, não é? Exatamente. Esse olhar é particularmente importante também por eles. Nós sabemos que cada vez mais a taxa de divórcio aumenta, por exemplo, e esse olhar de compreensão, não é? Sobre as crianças que muitas vezes ficam ali entre os pais e entre os conflitos dos pais e muitas vezes a serem utilizados, não é? Como uma arma de arremesso ou de vingança. Então é particularmente importante mesmo este olhar para esta ferramenta como uma forma também de encontrar um novo posicionamento. As famílias, não é? As novas formas de família que nós hoje encontramos, muitas vezes segundo, terceiro casamento, com filhos dos vários casamentos, então são sistemas muito mais complexos. Então este olhar auxilia a trazer uma pacificação entre esses adultos, não é? Que precisam de encontrar um novo lugar, um novo entendimento para que eles próprios possam seguir. Isso mesmo, ponto de equilíbrio. E aqui eu gostava de frisar uma coisa que é muito importante e que também o olhar das constelações nos ajuda a ter esta consciência, que é, nós na sociedade temos as ordens trocadas, nós pensamos sempre muito primeiro a criança, o bem-estar da criança, tudo para a criança, o filho é que tem que estar bem, então há esse olhar como se eles fossem a prioridade número 1 e depois tratamos de nós, não é? Depois, quando eu tiver tempo, cuido de mim, ou quando nós tivermos tempo, vamos estar em família, como casal, não é? Quando houver tempo, nas horas vagas. Quando na verdade, se houver, quando na verdade o equilíbrio maior para a criança resulta precisamente no oposto, que é primeiro nós estarmos bem individualmente, não é? Eu como Teresa, o marido no seu lugar, não é? E individualmente homem e mulher estarem a cuidar de si próprios, aí está, nesta busca contínua que a vida nos convida a fazer. Depois estarmos bem em casal, um com o outro, claro, e se em primeiro lugar não estivermos a olhar para nós individualmente, a probabilidade é de depois estarmos numa disputa eterna a acusar um ao outro de questões que são nossas, que nós é que precisamos de resolver, não é? Então é fundamental primeiro olhar individual, depois como casal, e aí o bem-estar da criança já está satisfeito em 80%. A maioria do seu bem-estar já está garantido, porque o meu pai está bem, a minha mãe está bem, eles como casal estão bem, então 80% das minhas necessidades estão satisfeitas. Então temos crianças muito mais saudáveis, que se podem concentrar na brincadeira, nos desafios, na exploração da vida deles. Isso, e não sempre um olhar atento, preocupado, a observar se a mãe está bem, se o pai está bem, o que é que nas dinâmicas de casal e nessa tentativa, não é, inconsciente de ir lá fazer o que for preciso para que haja harmonia entre a família, porque as crianças é isto que fazem o tempo todo, não é? Nós captamos isso de uma forma muito fácil. Então é muito importante nós trazermos esta consciência e fazermos os nossos próprios caminhos.
que não tem que ser através de constelações. Pode ser através da dança. Pode ser ir ao ginásio. Caminhar na floresta. O que for para nós uma fonte de bem-estar, não é? Nós fazermos mais coisas que gostamos, não é? Foi uma das perguntas, inclusive, o que é que me faz mais feliz, não é? O que é que eu mais gosto de fazer? Então, o que é que me faz feliz? O que é que eu mais gosto de fazer? Então, devemos promover esse bem-estar em nós, não é? Seja de que forma for. Para cada um de nós é diferente, não é? E está tudo certo. Então, o importante é cada um de nós perceber qual é a sua receita, não é? O que é que a mim me faz sentir bem? Quais é que são os interesses comuns do casal? Então, até promovermos atividades de interesse conjunto, para termos tema de conversa, para nos desafiarmos a fazer coisas diferentes. As crianças só a observar esse bem-estar já estão alegres e contentes. Depois os restantes, enfim, 20% são as necessidades essenciais, não é? Aquelas coisas básicas, comida, a roupinha, isso. Aquelas coisas diárias que eles precisam. E aqui também gostava de reforçar o seguinte, é que quando uma criança precisa de apoio emocional, não é? Que muitas vezes tem que ir procurar esse apoio, se a idade da criança for inferior ainda à da adolescência, aos 11, 12 anos, ela só está a refletir o mal-estar que está a acontecer em casa. Portanto, na verdade, quem deveria recorrer a apoio deveriam ser os pais e não a criança. Ela só está a ser reflexo de alguma coisa que está a acontecer. Como é que nós vimos na prática uma criança, vamos falar da criança que está na escola, supostamente está na escolinha, e que se detecta várias situações na criança. Então aí, dentro dessa perspectiva da constelação familiar, deveríamos fazer uma interação com os pais. Pergunto eu. Sim, o feedback da escola em relação à observação dos comportamentos é muito importante e quanto mais houver esse canal aberto de comunicação, tanto melhor, porque assim os pais também conseguem entender como é que a criança se comporta fora de casa e como é que ela se comporta dentro de casa, e até perceber se há um comportamento muito diferente, que daí também vem informação, não é? Então aí quanto maior essa abertura para essa comunicação, para esse entendimento, tanto melhor. E da parte da escola é muito importante haver, no fundo, um olhar sem julgamento. Sim, mais de realmente integrar, não é? De acolhimento, de preocupação, de poder ajudar e não de julgamento, não é? E de fazer uma parede ou separar. Sim. Acho que então temos aqui um grande campo de trabalho com as escolas aqui em Portugal, não é? Então, aqui no nosso país. Sim, sim. Uma das áreas é a pedagogia sistémica, uma das áreas da consciência sistémica. É recente, não é? A pioneira ela já avançou assim há alguns anos, esta parte. Já. Mas é uma área que ainda está em crescimento e com maior entendimento. Podemos dizer que é relativamente recente. Então, esse olhar da pedagogia sistémica é precisamente é um olhar sobre a criança, mas que vê para além dela, que aceita e integra a sua origem, o pai e a mãe, não é? E há esse entendimento e essa aceitação dos seus progenitores. E a criança sente isso, verdadeiramente, porque se de alguma maneira a criança perceber que aquela educadora não gosta muito, ou tem alguns atritos com a mãe ou com o pai, essa rejeição a criança sente em si. Então, se há uma rejeição do pai ou da mãe, por algum motivo, que não gosta deste comportamento, a criança sente que está a rejeitar a mim. Eu não sou totalmente aceito como eu sou, na minha individualidade, porque eu sou o somatório do pai e da mãe, certo? Então esse olhar da individualidade da criança, da aceitação do que ela é, tal e qual como ela é, com o pai e a mãe que ela tem, é mesmo muito importante. Não é? Claro que depois é necessário haver algum cuidado com os limites, porque sabemos que depois muitas vezes tem que haver o respeito pelo lugar do professor, pelo educador, mas também o respeito pelo lugar do pai e da mãe, não é? Pela autoridade, não é? Isso Nós falamos isso, limite de autoridade. Muito bem. Falaste também há bocado, antes de entrarmos a gravar, de uma nova metodologia que andas a estudar, ligada ao coração, cérebro, e só para introduzir aqui um bocadinho, muito rapidamente, talvez. Sim. Temos que nos encaminhar ao Claro que final. sim, assim, muito rapidamente então. Mas fiquei curiosa. Claro, eu compreendo, é fascinante. Sou suspeita por dizer isso, mas é fascinante.
Então essa curiosidade ela nasce porque quando nós estamos a assistir a múltiplas constelações fica muito claro que o que traz a cura, ou o que traz a cura, utilizar esta palavra é no sentido de haver uma transmutação, do olhar, da forma de sentir em relação àquele tema, não é? No fundo é uma harmonização, não é? É isso, uma pacificação É com o que isso. é, da maneira que é, da história tal e qual como foi. É isso mesmo, obrigada. Não diria melhor. Então, isso acontece quando nós sentimos mesmo uma energia muito forte de coração. É este campo eletromagnético que emana amor, e é a partir daqui que nós percebemos que está a acontecer agora. E nós sentimos mesmo, há mesmo essa sensação que se expande. E isso trouxe-me uma curiosidade muito grande para aprofundar, não é? Este tema. E no segundo congresso internacional que tivemos a participação precisamente de um cientista do HeartMath Institute que estuda precisamente o que é isto de nós termos uma coerência entre o cérebro e o coração. Como é que é se nós estivéssemos sempre em coerência? Se, em vez de apenas olharmos para o nosso cérebro e para a nossa capacidade cognitiva, que tem estado, de facto, a ter muita atenção nos últimos anos da nossa história, não é? Como se houvesse uma atenção só para a nossa capacidade cognitiva, então nós esquecemos de uma coisa incrível que eles comprovam. Nosso QI, não é? Isso. Que eles comprovam cientificamente, que é nós também temos neurónios no coração. Entre 40 a 60 mil neurónios, não é? E esses neurónios, eles também se conectam, também formam redes, à semelhança das redes neuronais. Então, e também têm uma capacidade de decisão independente do cérebro. Então, quando nós usamos aquela expressão, a minha cabeça diz uma coisa, o meu coração diz-me outra, e nós sentimos esse conflito, é mesmo assim. É mesmo assim, o coração está a tomar uma decisão, tem um centro de decisão, e o cérebro tem outro centro de decisão, e eles não estão em coerência, eles não estão a comunicar, ok? Como é que se chama esse estudo? Portanto, é o HeartMath Institute, é assim o Instituto HeartMath Institute. Ok. Isso. No fundo, traduzindo para português, é matemática do coração. Matemática? É matemática. HeartMath. Isso. Então, fizeste uma pergunta muito engraçada e agora para encerrar, e se calhar relativamente a este assunto, vamos convidar a Teresa para vir falar da ligação e conexões coração-cérebro, porque é sempre muito Nós importante. estamos a caminhar para o fim, mas realmente... Há pano para mangas, mas vamos explorar isso, se calhar, num próximo episódio. Claro que sim, com E todo prazer. fizeste uma pergunta muito engraçada, que foi como é que seria nós, o coração e o cérebro, não é, estarem absolutamente conectados. E tu, na tua vida, sentes de vez em quando que estás, porque parece que estás a flutuar. Se andasse sempre conectado, eu estava sempre a flutuar. É assim a forma que eu consigo exprimir quando eu vejo que está tudo mesmo alinhado, não é? Até digo mais, quando um bebê é formado, e fica para encerrar este podcast, o cérebro nasce após o coração. Primeiro é formado o coração e depois é que é formado o cérebro. Portanto, isto faz todo o sentido. Realmente temos que mergulhar nesse mundo, porque acho que é uma grande revelação e muita informação para as nossas gotas intemporais, que vamos deixar para um outro episódio. Com certeza. Muito obrigada. Teresa, muito obrigada. Teresa, muito obrigada. Não, hoje tenho que me virar assim. Nós agora assim nesta posição podemos nos abraçar. Ai, depois podemos, que ela gosta muito. No primeiro episódio. Constelação familiar, sou tua mãe, não foi? Foi o que tu disseste. Oh, meu Deus. Teresa, olha, muito obrigada. Gostei muito, não é? Gostamos muito de ter aqui. A conversa é muito interessante, passa rápido. Pois é. E olha, fica já aqui, vamos combinar, tu vis aqui então falar então, desta coisa do coração e o cérebro. Combinado. O prazer foi todo meu, foi um prazer enorme mesmo. E claro que sim, volto sempre que sentirem. Em breve. Para as pessoas que nos estão a ver, como é que te encontram? Isso. Dás formações? Onde é que te podem encontrar para Sim, colher online, essa informação? Pode ser através do Instagram, por exemplo. E sim, dou formação, faço
facilito constelações organizacionais e Já agora no familiares. Instagram é Teresa Nogueira. Isso. Mas tudo junto, Teresa Nogueira? É Teresa P. Nogueira. Teresa Ok? P. Nogueira. Nogueira. Ai, de Nós nas Pereira. referências do Isso. episódio vamos Do pôr nosso Pereira. isso tudo. Claro que e sim. tens página na internet para além Não. do Instagram? Então Não. tudo via Instagram? Isso. As É o pessoas ideal. podem te contatar? Isso não é? mesmo, isso Ok, mesmo. ok. Terei todo o prazer em acolhê-las. Certíssimo. Alguma formação que vais dar brevemente ou algum seminário, workshop que assim... Estou a As pessoas organizar estarem atentas. para 2024, precisamente sobre este último tema que nós falamos agora. Coerência, cérebro, coração. Isso mesmo, estou a organizar. Ainda estou a olhar para as datas e posso depois, claro, partilhar convosco para com comunicar. certeza. Vamos Tá bem? conversar sobre isso. Ótimo. Então vamos pedir mais uma vez, deixando a esperança que para a semana estamos cá outra vez. Isso. E já sabem onde nos encontrar. Vejam as descrições no episódio para encontrarem também os nossos convidados. E comuniquem façam connosco. o like, partilhem, que é para estas conversas interessantes e que nós aqui trazemos chegarem a mais pessoas. Divulguem e até para a semana. Um forte abraço Um intemporal. forte abraço intemporal. Obrigada por vivenciares mais uma viagem das Gotas Intemporais. Esperamos que este momento tenha sido uma experiência enriquecedora, repleta de sabedoria e inspiração. Encontramos-nos novamente na próxima quinta-feira. Até lá, um forte abraço intemporal.